Uma deusa nascida da espuma do mar. Uma nação dividida em duas. Gatos por toda parte. Chipre não é apenas uma ilha. É um paradoxo vivo de beleza, mito e divisão. De lendas antigas a fronteiras modernas, cada detalhe conta uma história mais profunda. Vamos descobrir tudo, só no Explorar Mundo. 1. A Ilha de Afrodite, onde a beleza nasceu do mar. Chipre ocupa um lugar especial na mitologia grega como o berço de Afrodite, a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Segundo a lenda, ela emergiu da espuma do mar depois que Cronos lançou partes de Urano no oceano, e as ondas a levaram para a costa em Petra Tou Romiou, agora conhecida como Rocha de Afrodite. Este mito dramático confere a Chipre uma aura quase divina e continua a encantar moradores e visitantes. A formação rochosa continua sendo uma das atrações mais visitadas da ilha, especialmente para casais e românticos. Muitos acreditam que nadar ao redor da rocha traz sorte no amor e juventude eterna. Verdade ou não, o simbolismo do mito ressoa profundamente com a identidade cipriota, misturando beleza natural com mistério espiritual. A área circundante é tão pitoresca quanto a própria história. Os pôres do sol pintam as falésias em tons dourados, tornando-a um cenário perfeito para fotografias ou reflexão silenciosa. A lenda de Afrodite é mais do que apenas um mito. É uma pedra angular da herança cultural de Chipre, presente na arte, na literatura e até em campanhas de turismo. Lembranças, artesanato local e passeios turísticos frequentemente fazem referência à deusa, e seu nome adorna spas, hotéis e produtos de beleza em toda a ilha. O conto oferece insights sobre como as crenças antigas continuam a moldar a percepção moderna da ilha. Em um país com uma paisagem política e histórica tão complexa, o mito de Afrodite se destaca como um símbolo atemporal e unificador de beleza e origem. Seja você um entusiasta da mitologia ou simplesmente cativado por lendas românticas, a presença de Afrodite em Chipre é algo que você sentirá, não apenas ouvirá falar. 2. O Reino Felino. Como os gatos dominaram Chipre. Chipre é famosa por abrigar uma vasta população felina, tanto que os gatos se tornaram um símbolo da própria ilha. Você os verá em quase todos os lugares, relaxando em ruínas antigas, passeando por terraços de restaurantes ou tomando sol em ruas de paralelepípedos e rochas costeiras. De acordo com a lenda local, a população de gatos tem uma origem divina. No século IV, durante uma grave seca, que levou a uma infestação mortal de cobras, Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, trouxe centenas de gatos do Egito para Chipre para combater a crise. Esses gatos foram encarregados de reduzir a população de cobras venenosas, e disse que eles cumpriram a missão tão eficazmente que se tornaram amados moradores da ilha. Ao longo dos séculos, a população felina prosperou, especialmente em torno de mosteiros como o de São Nicolau dos Gatos, que ainda hoje homenageia seu papel sagrado. Hoje, os gatos são amados e cuidados por moradores e turistas. Muitos são vadios, mas grupos de bem-estar animal e até mesmo alguns hotéis e cafés fornecem comida, cuidados médicos e abrigo. Os visitantes frequentemente se veem alimentando ou fotografando os gatos relaxados e amigáveis que parecem desfrutar de seu status de celebridade. A presença de gatos tornou-se parte do charme da ilha, emprestando-lhe uma vibração tranquila e acolhedora que surpreende muitos visitantes de primeira viagem. Em uma terra marcada por divisões geopolíticas, esses companheiros peludos oferecem uma forma única de unidade e conforto. Se você é um amante de gatos, Chipre é um paraíso.
não apenas pelo grande número de felinos, mas pela coexistência pacífica entre humanos e animais que caracteriza a vida cotidiana na ilha. 3. Festival do Mediterrâneo, degustando Chipre, através de sabores gregos e turcos. A culinária cipriota é um banquete para os sentidos e um reflexo direto da rica mistura cultural da ilha de influências gregas, turcas e do Mediterrâneo mais amplo. No coração de quase todas as refeições está o halloumi, um queijo semiduro feito de leite de ovelha e cabra. Este queijo versátil é apreciado por sua capacidade de ser grelhado ou frito sem derreter, dando-lhe uma crosta dourada e interior macio que combina bem com pratos salgados e saladas frescas. Outro pilar da cultura alimentar cipriota é o meze, uma elaborada variedade de pequenos pratos que incentivam o compartilhamento e refeições longas e sociais. Um meze tradicional inclui homus, tzatziki, azeitonas, dolmades, arroz embrulhado em folha de videira, legumes grelhados e frutos do mar, todos regados generosamente com azeite. Da tradição grega vem o kleftiko, cordeiro assado lentamente infundido com alho e ervas, cozido em fornos selados para criar uma delícia macia e saborosa. Do lado turco, você encontrará shish kebabs, börek doces recheados e pratos de arroz ricamente temperados. Para acompanhar tudo isso, os cipriotas desfrutam da comandaria, o vinho de sobremesa característico da ilha, conhecido como o vinho mais antigo ainda em produção, com mais de 2.000 anos de história. Para aqueles que procuram bebidas mais fortes, zivania, um potente destilado de uva, é frequentemente servido como uma bebida de boas-vindas. As refeições em Chipre não são apressadas. São experiências sociais cheias de conversa, risadas e a passagem de pratos de mão em mão. Seja jantando em um restaurante moderno ou em uma taverna rústica da aldeia, o calor e a generosidade da cultura alimentar cipriota deixam uma impressão duradoura, tornando cada refeição um evento que vale a pena saborear. 4. Amor, risadas e tradições, o coração da vida cipriota. A cultura cipriota está profundamente enraizada nos valores mediterrâneos, onde a família, a hospitalidade e a celebração ocupam o centro do palco. A vida aqui segue um ritmo mais relaxado, especialmente no campo. Um dos costumes mais apreciados é a sesta da tarde. As lojas fecham, as ruas esvaziam e as pessoas se retiram para casa para descansar. Os domingos são reservados para a família, muitas vezes marcados por longos almoços que se estendem do meio-dia até o final da tarde, onde várias gerações se reúnem em torno de uma mesa compartilhada, trocando histórias e risadas. Os casamentos são alguns dos eventos sociais mais elaborados e significativos da ilha. Nas cerimônias ortodoxas gregas, os casais usam coroas de flores, caminham em círculos ao redor do altar e bebem vinho do mesmo cálice, rituais que simbolizam unidade e eternidade. Antes da cerimônia, a cama do casal é coberta com arroz, pétalas de rosa e moedas em um gesto simbólico de fertilidade e prosperidade. Nos casamentos turcos cipriotas, os costumes islâmicos são seguidos, mas as celebrações geralmente incluem música, dança e grandes reuniões que duram a noite toda. Uma tradição compartilhada em ambas as comunidades é a dança do dinheiro, onde os convidados prendem dinheiro nas roupas dos noivos como bênçãos e presentes. Até mesmo a maneira como as pessoas desejam felicidade aos recém-casados reflete nuances culturais. Os cipriotas gregos dizem nazizete, que significa vida longa, enquanto os cipriotas turcos dizem yaşasın, que significa que você viva. Apesar de suas diferenças, os valores subjacentes são os mesmos. A hospitalidade também se estende além da família. É comum que alguém que você acabou de conhecer o convide para tomar um café ou uma refeição caseira.
Os visitantes são encorajados a trazer um pequeno presente quando convidados, como vinho, doces ou flores. Esses costumes compartilhados revelam como a vida cotidiana em Chipre prospera no calor, na união e na tradição. 5. De flamingos a picos nevados. As maravilhas naturais de Chipre. Embora pequena em tamanho, Chipre é uma joia geográfica que oferece uma impressionante variedade de paisagens naturais. Localizada na interseção da Europa, Ásia e Oriente Médio, a ilha serve como uma porta de entrada entre continentes e culturas. Seu terreno é incrivelmente diversificado. Ao longo da costa, você encontrará praias deslumbrantes de águas turquesa, com areia branca e macia. Enquanto no interior, as montanhas Troodos se elevam a quase 2.000 metros, criando um contraste fresco e arborizado com as margens quentes. Estas montanhas são um destino popular tanto para caminhadas de verão como para esqui de inverno. Na verdade, é um dos poucos lugares no mundo onde você pode esquiar pela manhã e nadar no mar à tarde. Chipre desfruta de mais de 300 dias de sol por ano, tornando-se um destino durante todo o ano. Os verões são quentes e secos, com temperaturas subindo acima de 30 °C, enquanto os invernos são amenos, raramente caindo abaixo de 10°C. Durante os meses mais frios, a chuva nutre os vales e vinhedos da ilha, aumentando sua riqueza agrícola. Uma das características naturais mais exclusivas da ilha são os lagos salgados de Larnaca. Estes lagos rasos e reflexivos ficam rosados durante certas estações, especialmente quando visitados por milhares de flamingos durante a migração. Esta vista deslumbrante é uma das favoritas para fotógrafos e amantes da natureza. A variedade natural da ilha significa que você pode explorar praias, florestas, cavernas, falésias e pântanos em uma única viagem. Quer você esteja tomando sol na costa sul, caminhando por florestas de cedros ou maravilhando-se com pássaros migratórios, Chipre oferece um equilíbrio perfeito de beleza cênica e diversidade ecológica que é difícil de igualar. 6. Uma ilha, muitas vozes, língua, fé e vivendo em harmonia. Apesar de suas divisões políticas, Chipre é um testemunho da coexistência cultural. Grego e turco são as línguas oficiais das partes sul e norte da ilha, respectivamente. O inglês, no entanto, continua a ser amplamente falado devido ao passado colonial britânico da ilha. Serve como uma língua comum nos negócios, educação e turismo, especialmente nas áreas urbanas e entre a geração mais jovem. A religião também reflete a herança dupla da ilha. Os cipriotas gregos seguem principalmente a fé cristã ortodoxa, com a Igreja de Chipre desempenhando um papel significativo na vida cultural e social. Os cipriotas turcos, por outro lado, praticam predominantemente o Islã sunita, sendo as mesquitas importantes centros comunitários. No entanto, apesar desse contraste religioso, Chipre é amplamente secular em sua governança, e muitos jovens levam vidas mais culturalmente do que religiosamente guiadas. A tolerância religiosa é geralmente observada em toda a ilha, e tanto a Páscoa quanto o Ramadã são respeitados em suas respectivas comunidades. O que realmente une essas diferenças culturais é o estilo de vida mediterrâneo compartilhado. Seja no norte ou no sul, a família é central. As refeições são sociais, os vizinhos se conhecem e a hospitalidade é um modo de vida. As pessoas cumprimentam os visitantes com sorrisos calorosos e braços abertos. Festivais culturais, música e comida muitas vezes se sobrepõem, mostrando uma herança comum que transcende as fronteiras políticas.
Em ambas as comunidades, as tradições são transmitidas com orgulho e a identidade local permanece forte. Chipre prova que, embora a política possa dividir territórios, os valores compartilhados e as experiências cotidianas ainda conectam as pessoas. A harmonia cultural encontrada na vida cotidiana é um reflexo esperançoso do que a ilha pode um dia alcançar em nível nacional. 7. Impérios, invasões e uma capital dividida. A história que Chipre conta. Chipre tem uma história rica e turbulenta, moldada por conquistas, colonização e fusão cultural. Como uma ilha estratégica no Mediterrâneo, atraiu muitos impérios ao longo dos séculos. Gregos antigos, egípcios, persas e romanos governaram aqui, seguidos pelos bizantinos e cruzados. No século XVI, o Império Otomano assumiu o controle, governando por mais de 300 anos. Então, em 1878, os britânicos assumiram a administração, declarando formalmente Chipre uma colônia em 1925. O conflito político moderno começou logo após a independência em 1960. As tensões cresceram entre a maioria cipriota grega, que aspirava a se unir à Grécia, um movimento conhecido como Enosis, e a minoria cipriota turca, que temia a marginalização e buscava autonomia. Em 1974, um golpe de Estado apoiado por militares nacionalistas gregos tentou anexar a ilha à Grécia. A Turquia respondeu lançando uma intervenção militar, citando seu papel como potência garantidora. Em poucos dias, as forças turcas ocuparam cerca de 1/3 do território do norte da ilha. Isso levou ao deslocamento em massa. Milhares de cipriotas gregos fugiram para o sul, enquanto os cipriotas turcos se mudaram para o norte. A capital, Nicósia, ficou dividida, com uma zona tampão patrulhada por forças de paz das Nações Unidas. Conhecida como Linha Verde, esta fronteira dividiu física e politicamente a ilha desde então. Apesar de décadas de negociação, a ilha permanece dividida. O trauma de 1964 ainda persiste, especialmente entre as gerações mais velhas que viveram os eventos. No entanto, por baixo desta longa história de divisão, existe uma história mais profunda de resiliência. Chipre continua a manter sua identidade cultural, misturando tradições antigas com a vida moderna. A história vive não apenas nos museus, mas na arquitetura, nas pessoas e até na culinária. Cada elemento contando a história de uma terra moldada por muitos, mas reivindicada por seu povo. 8. Duas bandeiras, um espírito, uma terra dividida com uma alma compartilhada. Hoje, Chipre funciona como duas entidades políticas separadas. No sul, encontra-se a República de Chipre, reconhecida internacionalmente e membro da União Europeia. No norte, a autodeclarada República Turca do Norte de Chipre, RTNC, é reconhecida apenas pela Turquia. Embora compartilhem a mesma ilha, esses dois governos operam sob sistemas legais, econômicos e administrativos distintos. As viagens transfronteiriças entre os dois lados são possíveis, mas ainda existem postos de controle e formalidades. A divisão afeta tudo, desde direitos de propriedade e leis de cidadania até infraestrutura e serviços postais. Enquanto o Sul usa o euro e se beneficia dos acordos comerciais da UE, o Norte depende fortemente do apoio econômico da Turquia e usa a lira turca. Apesar das diferenças políticas, as pessoas de ambos os lados muitas vezes expressam o desejo de reunificação, especialmente entre a geração mais jovem que cresceu ouvindo falar de um passado unido. Numerosas conversações de paz, intermediadas pelas Nações Unidas e apoiadas por parceiros internacionais, foram realizadas ao longo das décadas. Algumas mostrando promessa, outras terminando em impasse. Um dos símbolos mais tangíveis da divisão é Nicósia, a última capital dividida do mundo. Caminhando por suas ruas movimentadas, você notará contrastes abruptos.
placas gregas e turcas, mudanças na arquitetura e a presença de soldados da ONU. No entanto, nos últimos anos, festivais culturais conjuntos, iniciativas empresariais e até escolas bicomunais surgiram como sinais de um progresso lento, mas significativo. Chipre permanece um lugar de o que poderia ser. Embora a política trace linhas duras, a vida cotidiana mostra que as pessoas são frequentemente mais conectadas do que seus governos sugerem. Os sonhos, tradições e humanidade compartilhados em ambos os lados continuam a sugerir um futuro mais unificado. Qual parte de Chipre mais o surpreendeu? A deusa surgindo do mar, a capital dividida ou o queijo que não derrete? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você gostou da jornada, não se esqueça de curtir e seguir para mais histórias de todo o mundo. Há sempre outra maravilha esperando para ser descoberta.